últimas 6 rodadas. O que fez o Flamengo? Qual foi o aproveitamento de pontos em últimas 6 rodadas? E próximas 6 rodadas, se manter a média, cada um dos times, nas últimas 6 rodadas que fizeram e na próxima 6, Flamengo pode ser o campeão antes de enfrentar, se classificar para a final da Libertadores, na quarta-feira contra o Grêmio, e manter a mesma média nos próximos 6 jogos, dos últimos 6 jogos, antes de ir para Santiago, é campeão. Contra o Grêmio. Rapaz. Então depende do que você usar como critério. Que nas últimas 6 rodadas o Flamengo conquistou 16 pontos. Empatou com o São Paulo e ganhou os próximos 5. O Santos e o Palmeiras. Santos conquistou 13 pontos e o Palmeiras conquistou 9 pontos nas últimas 6 rodadas. Então, se manter essa média, cria uma vantagem tanta que o Flamengo está sobrando tanto que a gente está discutindo faltando 11 rodadas. Mas isso quando ele vai ser campeão? Mas isso a gente, porque lá dentro eu duvido. Lá o pensamento deve ser jogo passo a passo. Jogo a jogo. E com certeza deve ser. Só que estou dizendo, se a gente está fazendo essa projeção, média o que está dizendo o último 5. E se o Flamengo manter e outros não mantiverem, pode até contra a Bahia, que é os próximos 5 rodadas, onde ele perdeu o último jogo, de 3-0 no Bahia, 13ª rodada do primeiro turno. Aí joga contra a Bahia em 32ª, com o Grêmio no 33ª, ou segundo a sua posição, 34ª. Ou não importa quando, para o flamenguista é importante ser o campeão, não importa quando. A gente vai mostrar como o Flamengo foi pulverizando os adversários ao longo do Campeonato Brasileiro. Na 16ª rodada, por exemplo, a 2 de terminar o primeiro turno, o Flamengo estava empatado com o Santos, empatado com o Palmeiras, só 3 pontos de vantagem em relação ao São Paulo. O Corinthians estava na briga também, porque estava 5 pontos do líder. O Atlético Mineiro estava a 6, era briga ali muito justa. Depois, na 17ª, a briga seguia justa. Vai vendo, vai sair do Galo, entre o Inter. Vai vendo como o campeonato, ele vai limando os adversários. Aí, na 20ª, já começa o segundo turno, a gente já vai reduzindo a quantidade de adversários do Flamengo. Ele já vai abrindo 3 pontos. Aí, na 22ª... 3 para o Palmeiras, mas já tinha... Palmeiras, já tinha o Santos... 8 do Santos. Né? 8 do Santos na 22ª, mantendo os 3 em relação ao Palmeiras. 8 do Corinthians. Na 24ª, ele abre 8 com relação ao segundo colocado, que era o Santos. Na 25ª, a gente já reduz para só o Palmeiras como capaz de chegar lá, ainda assim difícil, só 8 pontos. Na 26ª, mais 8 pontos de vantagem em relação ao segundo. E agora a gente considera que nem tem mais adversário. É Flamengo contra Flamengo, é uma questão meramente de tempo. Quando que vem a conquista? Você vê que houve... talvez o Palmeiras, né, tenha mantido um certo nível, até porque está ali em segundo brigando aí. Mas as outras equipes, elas tiveram uma evolução de jogo, né? Enquanto o Flamengo, na verdade, a cada 2, 3 rodadas estava conseguindo exatamente com que o seu jogo ganhasse mais corpo, né? E isso chega exatamente... O Jesus pegou com 8 pontos atrás e hoje tem 10 na frente. Isso é realmente de você tirar o chapéu para esse tipo de... um campeonato tão equilibrado isso como era até... rodadas? A gente está falando, ele entrou na 10ª? A 10ª. A 10ª, estamos na 27ª? 17 rodadas, 54 pontos. 17 rodadas, ele praticamente amontou 1 ponto por rodada, né? Absurdo. Tanto que o Mano Menezes, ele foi questionado na entrevista depois do empate de ontem contra o Atlético Paranaense. E achei divertida a entrevista porque eu concordo com tudo que o Mano falou. O Mano estava comentando o seguinte nessa entrevista, que o Flamengo até sofre mais do que o Palmeiras em alguns jogos, no entanto venceu esses jogos, e que não adianta comparar o Palmeiras com o Flamengo. O líder se descolou, que se o Palmeiras for comparado apenas com o Palmeiras, a quantidade de pontos é boa, mas tem um campeonato à parte esse ano, que é o campeonato do Flamengo. Dá uma olhada num resumo do que disse o Mano sobre essa situação depois da rodada de ontem. A questão é saber separar exatamente o campeonato
a distância, a pontuação na comparação com o líder daquilo que nós estamos fazendo agora, né? Estamos perdendo o campeonato até agora nos empates. Temos o mesmo número de derrotas que o adversário, 3, né? E você vai olhar, ficaram os pontos exatamente por aí, né? O Flamengo saiu da semana passada com um jogo em que sofreu muito mais do que nós sofremos hoje aqui, mas venceu. Tendo as oportunidades, está decidindo mais. E isso é mérito. O campeonato vai estar decidido quando matematicamente estiver decidido. Nós estamos fazendo a nossa parte do lado de cá, somos o segundo colocado do campeonato, então, por consequência, somos a equipe que ainda aspira com mais possibilidades encostar num adversário que tem feito uma campanha extraordinária. Me conta um pouco mais da briga, mas dá uma olhada nesse número aqui, Pet. O Flamengo, se ele ganhar um próximo jogo dele, ele é favorito contra o CSA, favoritaço, em casa, no Rio, ele vai igualar em 27 jogos a campanha de 2009, com 38 jogos. Em 27 jogos, no próximo, basta o Flamengo ganhar, ele já vai igualar a campanha que ele fez em todo o campeonato de sua última conquista 2009, que é o único título que o Flamengo tem nos pontos corridos. Pois é. E nessa altura do campeonato, não sei, me bem lembro, a gente estava encarando o Palmeiras, que estava, não sei, acho que 12 pontos na frente do Flamengo, ou 10, por aí. Então aconteceu um Armagedon, Não, mas Palmeiras era em declínio, não estava jogando, mas ele tinha mais pontos, 14 chegou a Flamengo não era tava equilibrado, nem o segundo, né? O Flamengo era quarto, quinto nessa altura do campeonato. E o Palmeiras começou a perder todas, que ninguém entendia por que e como, mas Muricy estava lá na época, e o Flamengo ganhou. E não era, não era a diferença de desempenho que o Flamengo tem hoje para os demais, né? O Palmeiras não era naquele ano o bicho-papão que é o Flamengo hoje. A gente vai falar de outros personagens, e aqui eu me assumo numa boa como um tiozão da internet, porque eu estava apresentando um troca de passes ontem, e de repente eu vi que o assunto mais falado no Twitter era vapo-vapo e a gente exterminou os caras. Vocês sabem o que é isso? Não. Todo mundo aqui é tiozão, né? Nós somos os tiozões da internet. Sou jovem. Você é jovem? Tira no Pet, que é jovem. Então o que é isso? Então, cara, eu falei, como Se assim vocês são tios, eu sou vovô mesmo. Tudo bem, mas como é que eu ali no troca de passe, falando, mas nenhum assunto que a gente está tratando aqui hoje é dos assuntos mais falados no Twitter, o Flamengo ganhou o clássico. Nós caras, é a expressão do Gerson. E o vapo-vapo é isso aqui, Roger. O vapo-vapo é isso aqui. É uma gíria do Gerson de videogame, de jogar videogame com os amigos dele, como o Renier, por exemplo, e viralizou nas redes sociais, que é o vapo-vapo. Não é isso, produção? Vocês que são jovens aqui da nossa equipe. Vapo. Aí eu cliquei na página, cara, e a quantidade de criança que tá repetindo o vapo-vapo do Gerson, que já repetia o Gabigol. Qualquer foto de criança, a gente tem imagens para mostrar disso? Qualquer foto, eu peço à produção, eu tinha pedido, já a produção me deu um drible aqui, que fosse pegar as fotos das criancinhas, cara, que estão fazendo vapo-vapo hoje aí. Cara, é só digitar, nós vamos executar os caras, a quantidade de criancinha, criança de 9, 10, 12 anos, de todas as classes sociais, fazendo vapo-vapo. Absurdo. Absurdo. Que eu falei aqui, foi na seleção daqui, quando o Flamengo estava atrás do Gerson, que ia contra-ataque, não sei o quê. Aí eu falei assim, olha, tá contratando um jogador que saiu do Fluminense e muitos torcedores falaram, mas não corre, não sei o quê, é desligado, não sei o quê. Ele aprendeu, passou 2 anos na Europa e tal. Aí eu falei assim, olha, ele parece Pogba hoje jogando, ele tá centralizado, tem a passada longa, joga de cabeça em pé, é inteligente. Cara, eu fui execrado nas redes sociais, mas execrado. Todo mundo, pô, é maluco, olha o cara, não sei o aí. quê. Hoje, muitos torcedores do Flamengo falam assim, pô, o Roger bem que falou, Roger falou e a gente sacaneou ele, blá, 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 blá. O que o Gerson tá jogando é um absurdo. Eu já volto ao Gerson, que eu tô com o Roger, tá jogando lá Pogba. E te cuida, Arthur, hein? Porque com essa bola do Gerson não, aí... Pogba não, hoje joga mais, né? Pogba no Manchester United... Já a gente volta ao Gerson. Jogou, né? Vamos ao vivo ao Ninho do Urubu com as informações do dia com o repórter Eric Faria.
Ô, Eric, você tá ligado nessa história do vapo-vapo aí? Ou você é tiozão da gente da internet? Grande Rizek, Júnior, Pet, Roger, um abraço pra todo mundo. Ah, cara, eu acho que eu tô mais pra velho do que pra novo, né? Nessa história de vapo-vapo, né? Não tem muita ideia não, mas deixa os garotos se divertirem, Gerson e Renier, que estão curtindo esse bom momento. Vocês estavam falando do Gerson aí e se cuida Arthur, né, Rizek? Eu tive um papo legal com o Tite nessa viagem pra Singapura e ele tá muito impressionado mesmo com a performance do Gerson. O Gerson certamente seria convocado nesses amistosos de novembro, viu? Só não vai porque ou o Flamengo vai estar na decisão da Libertadores ou o Flamengo vai estar na reta final do Campeonato Brasileiro e é até bem provável que o Tite não convoque jogadores que atuam no futebol brasileiro ou pelo menos de times que estejam ali brigando por algo nesse momento da temporada, pelo menos essa é a tendência, mas o que o Tite está muito impressionado é com a performance mesmo do Gerson. Ele até me disse o seguinte, estou torcendo para ele se fixar nessa posição que ele está ali, de segundo volante, ter mais estrada ali mesmo, jogar muito tempo ali, porque certamente ele vai seleção brasileira. Bom, falando do Flamengo, a gente mostrou há pouco aí no Seleção a entrevista coletiva do Diego Alves, ele que é uma espécie de segundo capitão do Flamengo, quando o Everton Ribeiro não joga, ele é o capitão. Foi uma entrevista bem sóbria do goleiro rubro-negro. O Flamengo treinou pela manhã aqui, os jogadores que atuaram ontem fizeram aquele trabalho regenerativo e o Rafinha e o Arrascaeta também trabalharam com o grupo. Se vão jogar, a gente ainda não sabe, porque tem essa coisa da recuperação, o Jorge Jesus ontem, inclusive no pós-Fla-Flu, disse que o tempo é curto e tal. Acho que na questão do Rafinha, está mais próxima para ele jogar para o lateral direito do que para o meio campo, para o Arrascaeta. Mas o Flamengo ainda tem aí mais de 48 horas até a hora do jogo para poder decidir se esses dois importantes jogadores vão estar em campo. Agora, um detalhe muito, muito importante que eu acho que é bom passar para o pessoal que está em casa, o Flamengo está tratando esse jogo como algo realmente muito especial, como merece ser mesmo, né? Tanto que amanhã a gente não tem entrevistas aqui no Ninho do Urubu, nenhum jornalista vai entrar, o treino será 100% fechado, sem entrevistas, sequer a TV oficial do Flamengo vai fazer imagens das atividades, desses momentos pré-jogo contra o Grêmio, ou seja, é uma concentração muito grande mesmo. Eu há muito tempo não vi o Flamengo assim tão concentrado, né, e tão fechado para um jogo, assim. Houve momentos importantes, por exemplo, o Pet está aí, falou em 2009, o Flamengo foi até para a Granja Comari na semana do jogo contra o Grêmio, coincidentemente o mesmo adversário, mas lá tinha imprensa, tinha cobertura diária e tal. Dessa vez não. Teve a entrevista hoje do Diego Alves e mais nada. O nosso próximo contato com o elenco do Flamengo será só quarta-feira, 1 hora antes do jogo começar, quando o pessoal distribuir a escalação do time do Flamengo para a partida contra o Grêmio, viu, Rizek? Beleza, Eric. Alguma pergunta para o Eric, meus amigos, direto do Ninho do Urubu? Nada. Então, você não sabe o que é vapo-vapo, eu não quero perguntar nada. Absorvidas aqui. Valeu, Eric. Grande abraço para você, meu cara, e até a próxima aqui no Seleção.